Aqueles que estavam caídos, meu Pai. Deus poderoso. A provisão vai vir, meu Deus. A provisão vai vir, Jesus. Aleluia. Provisão, para que a provisão ela chegue, vou dizer de novo, precisa de obediência. Irmãos, a Bíblia diz, livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo de número 2: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi ministrado esse versículo aqui, mas eu não esqueci mais. Uma promessa que Deus ele faz a Abraão. O título da palavra, Deus chama Abraão e faz promessa. Então, ele faz uma promessa que far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Primeira coisa que eu quero te perguntar: quem prometeu? Deus prometeu. Irmãos, Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção, que ele seria grande, que ele seria pai de uma grande nação. E eu pergunto para você: Deus, ele cumpriu essa palavra sobre a vida dele? Cumpriu, meu irmão? Números 23, 19: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 15 em diante ali, meu irmão, nós vamos ver que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Qual que é a promessa de Abraão? Uma promessa que talvez é impossível pela idade de Abraão, pela idade da tua esposa. E quando Deus faz essa promessa, sabe o que acontece com ele? Ele dá risada. Pode contemplar o nome de Jesus. Ele dá risada, porque talvez ele não acredita na promessa. Mas eu não tenho filho. Mas como? Eu sou de idade, não tenho condições de eu ter um filho. Mas se Deus ele falou, Deus ele vai cumprir. E passa-se um tempo, irmãos, e a promessa de Deus não se cumpre sobre a vida de Abraão. E Abraão começa a questionar a Deus, no capítulo número 15, você vai ver, começa a questionar a Deus, dizendo: tu prometeu, eu não tenho semente, e aí, Jesus? Tu falou que ia me dar, meu Deus, e agora? E ele está dentro da tenda, e Deus fala: sai para fora, olha as estrelas do céu, está vendo? Isso que eu vou fazer com você, vou multiplicar. Mas quando Jesus, quando Deus vai fazer, a promessa já foi feita, mas eu não estou vendo a promessa. Só que Deus ele diz para ele algo importante, que você tem que guardar isso para você. Deus pede para ele um sacrifício. Porque, irmãos, às vezes
para a casa do Senhor e nós precisamos trazer algo para o Senhor. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos trazer algo para o Senhor. Você viu a palavra que foi ministrada hoje? O que você trouxe para Jesus hoje, para Ele poder multiplicar? Então, Deus ele pede um sacrifício para Abraão. E Abraão, irmão, sem perda de tempo, Abraão ele sacrifica. E a partir do momento que Abraão sacrifica aquilo que Deus pediu, depois você lê o capítulo número 15 de Gênesis, você vai ver o que Abraão sacrificou a Deus. Tu quer a tua bênção? Deus dizendo para ele: eu quero, mas você me prometeu. Então faça um sacrifício para mim. Faça um sacrifício para mim. Eu quero ver o seu sacrifício. Às vezes, irmãos, se eu tiver aqui R$1.000 no bolso, aqui no meu bolso, eu vou colocar aqui. Se eu tirar R$100 da cadeira que o bispo tem pedido, é para que ajuda aqui. É o bispo não, é para ajudar a obra. Se eu tirar esses R$100 dos meus R$1.000, não vai fazer falta, isso não é sacrifício, não. Sacrifício não é aquele que vai correr, isso não é sacrifício para você. E para Deus, será um sacrifício? Não é, irmão? Sinto muito falado, falando mais na palavra de Deus, não é sacrifício. Se eu tenho R$10, eu vou ofertar para Deus, eu dou um sacrifício para Deus, quanto real, eu tiro da nota de pouco, isso é sacrifício. Isso não é sacrifício para você, não é sacrifício para Deus, sacrifício é aquilo que dói. Aí é sacrifício, é aquilo que dói. O sacrifício você preparar na sua casa, trazer ele, esse está doendo, mas eu vou entregar. Eu vou entregar. Quando Jesus ele estava no templo, ele chegou chutando tudo ali, irmãos. E essas pessoas, Jesus estava bravo, ele chutou, não, porque o povo estava vendendo sacrifício na porta do templo, mais fácil. Eu chego com o meu sacrifício, que é outro lugar, o sacrifício que dói é aquilo que você traz da sua casa, aquilo que é pesado. É isso que é o sacrifício dolorido, aquilo que dói, para que Deus ele te abençoe. Eu estou dizendo debaixo da palavra de Deus. Quando Deus pede esse sacrifício, Abraão obedece à voz do Senhor. A partir daquele momento, as portas, as promessas começam a se escancarar sobre a vida de Abraão. Isso é bíblico, irmãos. Através de um sacrifício. Mas, pastor, eu estou dando o sacrifício do voto da cadeira. Você queria aquilo que você tanto precisa. Abraão questionou a Deus tanto. Deus, o Senhor prometeu que ia fazer. O Senhor me prometeu. Eu estou até desistindo. Cadê o sacrifício? Faça primeiro o sacrifício. Então Deus ali entrega o sacrifício, entrega a promessa para Abraão. E quando Deus entrega a promessa para Abraão, as promessas de Deus sobre a vida de Abraão começam a ser lindas, maravilosas. Mas, irmãos, nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, que Deus ele pede a Abraão de volta a promessa. Pedindo de volta. E de Isaac, mas Deus prometeu, e agora Deus ele está pedindo de volta. Isso, irmãos, quando você oferece um sacrifício para Deus, não é porque eu tenho fé, eu vou oferecer porque eu tenho fé, não é? Não. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. A partir do momento que Deus falou com Abraão, nesse momento, ele teve o quê? Fé. Ele saiu. Mas quando ele pede o teu filho, a tua promessa, de volta, Abraão não foi pela fé. Saiu de madrugada, deu 3 dias. Sobe até o Monte Moriá, que eu vou te mostrar, falar como vai ser. Pega o local, se sacrifica o teu filho, o teu único filho. Paulo, isso não é fé de você pegar e sacrificar. Isso é amor a Deus. Deus provou ali de Abraão o amor dele, não foi a fé. A fé provou aqui no Gênesis capítulo 2, versículo 1. Que pediu para ele sair da sua casa. Sem direção, ele foi por fé. Mas quando ele entrega a tua oferta de sacrifício, que é teu filho,
Ele mostrou que ele tinha amor por Deus. E olha, irmãos, quero dizer algo forte para você. Gênesis capítulo número 2, versículo de número 16. Abraão prepara o holocausto, está no Isaac, pronto para ser sacrificado. A partir do momento, os irmãos conhecem a história, quando Abraão vai sacrificar o teu filho, brada um anjo. No versículo 16, a Bíblia vai dizer: 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, teu único filho, que deverás abençoar grandiosamente, e multiplicarei da tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações sobre a terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você está entendendo? O que eu vejo aqui? O amor pela obra, o amor a Deus. Ele chegou e ele foi ofertar a Isaac. Mas o que eu quero dizer? Que quando ele foi ofertar a Isaac, no mesmo momento que o anjo apareceu fazendo essas promessas para ele, que Deus, o próprio Deus tinha ajudado, que ia cumprir as promessas. No mesmo momento apareceu o cordeiro, e Abraão não precisou. Deus enviou a provisão. Onde eu quero chegar? Lemos a palavra de Deus, foi pregada aqui, que aquelas duas viúvas entregaram a Deus, nas mãos de Deus, tudo aquilo que ela tinha, e através daquilo que ela entregou para o Senhor, gerou provisão. A entrega, ela gera provisão. A entrega, através da sua entrega, as promessas de Deus ela é cumprida. Livro de Gênesis 26, versículo de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoara. Você está entendendo agora? Esse Isaac, irmãos, estava ali no holocausto ali para ser sacrificado. Onde que ele está aqui agora? Semeando numa terra, irmãos, uma terra seca, uma terra onde não era produtiva. Mas a Bíblia vai dizer que pela promessa, Isaac semeou sobre aquela terra, a terra dos filisteus, a terra dos inimigos. Ele semeou naquele lugar e ele foi próspero, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo aquilo que Deus fala, ele se cumpre. Aleluias. Então Isaac ele semeou, irmãos, e a Bíblia vai dizer que Isaac naquela terra, uma terra seca, uma terra árida, Isaac prosperou. Isaac ficou milionário. De tanto é que os inimigos olhavam para ele e falavam: não, tem alguma coisa errada. Não é errado, é a promessa. É a promessa que gera provisão. Quando nós acreditamos que Deus ele gera provisão sobre as nossas vidas, Deus ele faz. E através de Isaac nasce Jacó. Foi considerado, mudado o nome para Israel. Você está entendendo o que Deus ele faz, irmão, na tua geração? Você está entendendo o que Deus faz através da tua oferta, através do teu sacrifício? E através de Jacó nasceu José. Olha a linhagem. Foram abençoados por Deus. Virou governador do Egito. Você está entendendo, irmão? O que uma oferta de sacrifício era gera, talvez por toda a tua geração. Bênção limitada e bênçãos ilimitadas. Qual que você quer hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou pregando aqui debaixo da palavra do Senhor, não estou tirando nada fora. Leia e você vai ver a importância do sacrifício, a importância de você chegar e entregar. Deus, mas eu não tenho nada. O que eu tenho aqui é que eu vou comer com meu filho e eu vou morrer. Através da tua atitude não vai mais faltar. É um pouquinho que você tem. Coloca nas mãos do profeta, meu irmão. O profeta vai apresentar a Deus e você vai ver o que vai acontecer contigo.
Jesus, aleluia, multiplica. Jesus, ele estava pregando a palavra, onde Jesus pegava a palavra, irmãos, juntava a multidão. E presta atenção aonde que Jesus estava pegando a palavra do Senhor, ensinando no deserto. Fala comigo, no deserto. Jesus estava pregando no deserto para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o povo sentado ali naquele deserto, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus, os discípulos falaram: olha, Senhor, vamos dispensar a multidão, e já é tarde, estamos indo embora. Jesus perguntou: o que tens aí? 5 pães e 2 peixes. Primeira lição que nós aprendemos, irmãos, que Jesus, ele não dispensa ninguém de mão vazia. Amém? Se hoje você veio aqui, você não vai sair de mãos vazias. Aleluia, Deus, ele já te deu uma bênção muito grande sobre a tua vida. Aleluias. E colocaram ali na mão dos discípulos dele: olha, 5 pães e 2 peixes. Eu faço uma pergunta para você. Se aqueles 5 pães e 2 peixes estivessem nas mãos dos discípulos, o que ia acontecer? O que ia acontecer, irmãos? Nada. Está aqui na minha mão 5 pães e 2 peixes. E aí, como vou fazer? Olha a multidão aqui que a gente tem para alimentar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vou colocar umas 8.000 pessoas. Mas 5 pães e 2 peixes, o que eu vou fazer? Jesus, eu vou entregar nas tuas mãos aí. Eu sei que o Senhor pode mudar a história. O que você tem aí para que Jesus multiplica? Entrega para Jesus, irmãos. Eu quero, irmãos, falar com você sobre essa oferta de sacrifício. Eu não sei a maneira que você entrou aqui. Eu não sei qual a provisão que você vai buscar hoje. Mas nós precisamos, irmãos, sacrificar. Sacrificar. Estava vendo um vídeo esses dias de uma expedição para um bode, para um boi. São 4 bodes. Para 4 bodes são 4 galinhas. E assim vai, os pezinhos. Quanto que não gasta para fazer um trabalho? Para destruir vidas de pessoas. E aqui nesse lugar, meu irmão, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. O que nós temos entregado para o Senhor? Sacrifício. Jesus, ele quer sacrifício. É isso que ele quer. Sacrifício. Então eu quero que hoje vocês fiquem em pé no nome de Jesus Cristo. Pega o teu sacrifício, meu irmão. O teu sacrifício mesmo, o seu sacrifício. Pastor, mas está difícil. Aquela mulher, irmãos, ela pegou tudo aquilo que ela tinha e ela colocou diante de Deus.